Nós estamos iniciando o Papo do Bem com o meu amigo Sérgio Tchercy e hoje nós vamos falar sobre o aspecto científico da cirurgia espiritual. É um assunto fantástico e ele, como médium, participando de cirurgias espirituais, logicamente ele vai trazer para nós muitos subsídios para a gente reflexionar e perceber o quanto a espiritualidade tem sido pródiga para com as nossas doenças. Gratidão pela sua presença, Sérgio. Eu que agradeço, doutor Aguinaldo, aos nossos queridos que fazem com que esse programa, o Papo do Bem, aconteça e possa levar informação, possa levar conhecimento. Estávamos aqui justamente falando sobre isso, que nós devemos buscar o conhecimento, pois ele nos liberta de tantas amarras que nós mesmos construímos através das existências. Então que nós possamos nessa manhã poder conversar sobre esse assunto, poder falar sobre o aspecto científico e trazer luz a esse tema que ainda é tão buscado, mas com pouca orientação realmente na sua profundidade. Ô Sérgio, o que você tem assim experienciado na área científica, já que dentro da doutrina espírita, e mesmo no meio mais vamos dizer assim, da sociedade, de pessoas que não são espíritas também, esse assunto já está sendo ventilado, está sendo aceito, mas em nível científico, o que você tem assim buscado, o que você tem depreendido sobre esse aspecto da cirurgia espiritual no âmbito da ciência? Hoje, com o trabalho que nós temos desenvolvido aqui em São José do Rio Preto, através da Associação Beneficente Jerônimo Mendonça, eu tenho atraído muitos médicos profissionais da área que vêm, através da curiosidade, entender a fenomenologia, principalmente por ter recebido pacientes que vêm apresentando em exames alterações importantes que nenhuma possibilidade material de intervenção foi feita e mesmo assim nos exames ali de raio-x, de tomografias, de ressonâncias, há alterações. Esses profissionais, doutor Aguinaldo, chegando, vêm nos trazendo as observações de que hoje, até no sentido científico da própria medicina, vem se aberto e ventilado muitas informações das medicinas vibracionais, das medicinas integrativas, da medicina que traz a oportunidade de não ver mais o paciente apenas como esse amontoado de células, de tecidos, de órgãos e sistemas, mas sim como um conjunto integral de corpos que se relacionam e que imprimem no corpo físico uma realidade sadia. Então, a evidência hoje científica, eu prezo muito por esse trabalho, porque é um dos pilares da doutrina espírita, onde Allan Kardec muito bem se posicionava, a ciência. Hoje nós temos documentado muitos casos que revelam esse aparato espiritual. Casos esses que, diante a medicina, não há possibilidade ou de modificação física ou até mesmo do processo de cura do paciente, mas com intervenções energéticas através das cirurgias espirituais, tem apresentado modificações no campo físico. Ou seja, esses médicos que hoje, acompanhando o trabalho, conseguem ali, diante a prática, observar o processo que vai sendo desenvolvido e documentar desde a chegada do paciente o procedimento de cirurgia espiritual e após novos exames que possam comprovar o antes e o depois desses procedimentos. Para que o senhor tenha ideia de como isso tem avançado, hoje, além do espírito de Dr. Ludwig, que desenvolve o atendimento das cirurgias espirituais, eu tenho mais 3 médicos da Terra que também realizam cirurgias espirituais. Um neurocirurgião, uma cirurgiã vascular e uma oncologista que, com toda a visão médica da Terra, mas também com uma sensibilidade espiritual, trabalham no campo físico enquanto cirurgia e trabalham no campo espiritual enquanto também cirurgiões espirituais, facilitando esse trabalho. Ou seja, uma aproximação que une ciência e espiritualidade. Então imaginemos a visão de um profissional médico com toda esta sensibilidade, com todo esse aparato que facilita a interação entre os dois planos da vida. Que bênção, né, Sérgio? Você vê que a medicina do futuro vai ser essa. Nós vamos deixar de agir. Não é que a gente vai deixar de agir, isso é um translado a longo prazo, né? Deixar de agir no físico para buscar o lado do espírito. Vou contar para você uma experiência que eu vivi agora, uns 2 meses atrás.
Uma paciente me procurou para operar um chamado cisto de Nuck. É um cisto muito raro mesmo. E ele fica na região inguinal, junto do, geralmente é mulher, junto do ligamento redondo que vai para o útero, e ele insere na vagina, mas por dentro do tecido subcutâneo. E ela veio me procurou com a ressonância, coisa e tal, marquei a cirurgia. Ô Sérgio, eu abri no local certo e eu procurei, vasculhei, depois eu chamei o ultrassom, falei assim, vem cá fazer um ultrassom, eu não estou achando esse cisto. E aí a menina, jovem ainda, não sei se ela é inexperiente ou porque viu lá alguma coisa, falou, não, está atrás da bexiga. Eu falei, então tem que entrar dentro da cavidade abdominal. Entrei dentro da cavidade abdominal, dissequei, coisa e tal, não achei o cisto. Outro dia eu cheguei para uma cirurgia que era para fazer em meia hora, 40 minutos, eu fiquei 3 horas lá procurando esse cisto e tentando, ter ultrassom. Aí no outro dia eu cheguei para ela assim, olha, eu tenho uma notícia não muito agradável para dar para a senhora. Eu falei, o que é, doutor? Eu falei, olha, eu não achei o cisto. Eu procurei, olha, confesso que eu me esmerei ao máximo para encontrar esse cisto, mas infelizmente não encontrei. Ela vira para mim, Sérgio, e fala assim, o senhor acredita em cirurgia espiritual? Eu falei assim, lógico que eu acredito. Ah, eu esqueci de falar para o senhor, eu fui em Mirassol e fiz uma cirurgia espiritual lá. E antes de operar com o senhor, depois de ter feito a ressonância, eu falei, ah, bom, então agora sim, agora está tudo explicado, né? E realmente tinha desaparecido o cisto por conta dessa cirurgia espiritual. Mas desapareceu tudo, não ficou nada lá dentro e eu vasculhei. Quer dizer, então, a cirurgia espiritual, ela é uma realidade. Isso, para a medicina, um pouco de humildade, né? Porque o cirurgião acha que ele é senhor absoluto, não. A gente sabe que a medicina espiritual, ela existe, favorece, facilita e até contribui para resolver problemas que nós, cirurgiões, não conseguimos, né? Isso. Eu tenho visto muito casos dessa forma, doutor Aguinaldo, de pessoas que chegam buscando o tratamento espiritual já esgotado as possibilidades materiais. Por exemplo, nós estamos com o caso de uma criança que ela nasceu prematura, um prematuro extremo, e o crânio ali da criança ele se fechou, não dando a oportunidade da expansão do cérebro, e a medicina falou, nós vamos ter que abrir a cabeça toda, fora a fora, é muito delicado, provavelmente a criança não irá sobreviver ao processo, e essa mãe, né, espírita, buscou a nossa casa para que pudesse fazer o procedimento espiritual para verificar se a espiritualidade pudesse apontar algo que pudesse favorecer aquela criança, até para que o médico tivesse uma abertura maior enquanto procedimento, até porque a medicina da Terra ela trabalha em conjunto com a medicina espiritual. Nenhum espírito que trabalha com seriedade vai dizer para o paciente deixar o tratamento médico. Elas precisam se complementar. Allan Kardec, ele fala sobre isso na Revista Espírita, que a medicina espiritual, ela vem para que possa ambas darem as mãos e caminharem juntas, cada um na sua proposta. E essa mãe levou essa criança, realizamos o procedimento de cirurgia espiritual e ela retorna ao hospital para fazer novos exames. O médico repetiu o exame 3 vezes da criança. O crânio havia aberto novamente, dentro da necessidade que a criança precisava, sem a necessidade da intervenção material que poderia gerar o desencarne a essa criança também. Então a gente vê muitos casos que chamam a atenção, e eu acho que isso é um momento muito interessante pela transição que nós vivenciamos, doutor Aguinaldo, que eu acredito que esses tratamentos espirituais, as cirurgias espirituais, seja qual for o procedimento, ele vem como Allan Kardec à época foi tocado pelas mesas girantes. Hoje a ciência será tocada por esses processos espirituais que vêm trazer com evidências científicas comprovadas demonstrando a realidade espiritual que vai se apresentar. Para que pouco a pouco aparelhos mais sutis, para que pouco a pouco tecnologia que vai alcançar não só o aspecto físico possa encontrar fragmentos espirituais e aí expandir, como também Allan Kardec muito bem coloca, novos horizontes e
trazer o que nós chamamos da medicina do futuro, aquela medicina que olha e integra o ser de todas as formas. Ô Sérgio, nós estávamos falando sobre a ectoplasmia. Nós sabemos que muitas cirurgias espirituais, ou não vou dizer muitas, ou quase todas, né, são feitas através de ectoplasma, né? Não necessariamente todas, porque os espíritos têm outros mecanismos para realizar. Mas o ectoplasma que todos nós, em tese, temos e que nem sempre eles são utilizados, será alguma coisa muito importante para o futuro, não é? Com certeza. Toda a pesquisa que hoje nós estamos observando e baseando esse trabalho é justamente diante a ectoplasmia, que é esse fluido semimaterial que nós, enquanto humanos, animais, as plantas, né, todo o bioplasma ele produz e que, combinado a outros tipos de fluidos, eles compõem características para a materialização dos espíritos, para desmaterializações de tecidos, órgãos e toda e qualquer questão enferma e também para a confecção de próteses, confecção óssea. Eu tenho casos, doutor Aguinaldo, de crianças com dismetria, com diferença óssea de uma perninha a outra, que com tratamento de cirurgia espiritual, a espiritualidade conseguiu corrigir o osso através da ectoplasmia. Olha, que legal, né? Então a gente percebe esse avanço que ao futuro, por isso que hoje eu vejo muito esse movimento do espírito do Dr. Ludwig de atrair a ciência, de atrair profissionais da saúde para que possam estudar essa fenomenologia. Porque o que eu acredito que no futuro nós teremos? Vamos imaginar um câncer cerebral inoperável, onde um grupo de médicos e pesquisadores, utilizando-se do ectoplasma, poderão adentrar àquela estrutura, desmaterializando só as células enfermas, sem uma necessidade invasiva ao cérebro do paciente. Eu acredito nessa tecnologia futura. Sério. O Dr. Paulo César Frutuoso, contou aqui para nós de uma cirurgia que ele participou, onde o espírito tirou a válvula, trouxe a válvula na mão, depois materializou uma outra válvula com ectoplasma e colocou no coração. Isso, sob o ponto de vista espiritual, inclusive o paciente era um médico que não acreditava nisso e, logicamente, estava, entre aspas, já condenado a desencarnar por conta da falência daquela válvula. E o Dr. Paulo César propôs para ele a cirurgia e foi feita, e realmente trocaram a válvula. Tirou a válvula na mão do médium que estava mediunizado, tirou a válvula lá de dentro do coração, depois pega outra válvula, materializa e coloca. Você veja que coisa fantástica, quer dizer, o dia que a medicina, essa medicina ortodoxa, começar a entender isso e os médicos se dedicarem mais nesse campo, imagina o quanto de coisa boa poderá ser feita, né? Eu vejo dentro do campo cirúrgico, quando a gente está operando, quantos espíritos estão ali auxiliando a nossa cirurgia. Daí o respeito que a gente tem que ter pelo momento, que é aquele ato cirúrgico. Quantas vezes os benfeitores estão nos intuindo, estão utilizando as nossas próprias mãos, fazendo a cirurgia, que de repente fala assim, nossa, hoje eu fiz uma cirurgia espetacular, né? Bem, na verdade, nada. A gente apenas foi instrumento e quem fez foi os benfeitores, né? Lógico, é uma somatória, como você disse no começo. Que é bom essa integração, né, da medicina física com essa espiritual. Nós teremos um ganho, um avanço na medicina muito grande com a descoberta do perispírito. A raiz, onde estão as raízes das nossas enfermidades. Porque quando a gente fala em uma doença se expressando, onde um cirurgião vai ali e extirpa um câncer, é o estágio final da doença. Onde é que ela foi constituída? Onde é que ela está em seu estado de causa?
É nisso que a medicina espiritual trabalha, a observar o estado de causa, onde nós somos os totais responsáveis por essa construção de saúde ou de doença dentro das escolhas e de todas as ações que nós realizamos diariamente. Por isso também da importância desses trabalhos que venham trazer a consciência aos pacientes da sua responsabilidade. O Dr. Ludwig, ele sempre nos diz que o espiritismo ele não vem para curar corpos. Ele vem para despertar a consciência. Por quê? Quando eu desperto a minha consciência, eu curo o meu corpo. Você muda, né, o seu comportamento físico, psicológico e espiritual, né? A começar pelos vícios, né? Quantas doenças, né, são levadas pelos próprios vícios que você poderia evitar, não é? E também sabemos que trazemos sequelas perispiríticas de vidas anteriores. E você pode mudar o seu gene com o seu pensamento, com o seu comportamento. Se mas é uma doença genética. Sim, mas você pode curá-la. Mas como? Está na genética. Sim, você pode com o seu... Emmanuel colocou isso no livro Pensamento e Vida. Você pode mudar o seu mapa genético com o seu pensamento, com o seu comportamento. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Ezequiel, um profeta bíblico, quando ele diz assim: meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Quer dizer, nós estamos sofrendo, por quê? Porque nós somos ainda espíritos rudimentares, imperfeitos, ainda trazendo essas mazelas do passado, imperando na nossa vida hoje, e não nos permitimos as mudanças. Porque quando Jesus veio para a Terra, ele veio para trazer para nós subsídio para a gente mudar. Porque o dia que nós mudarmos, Sérgio, não vai ter mais doença, não vai ter mais sofrimento, não nesse ângulo que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acho que sofrimento sempre existiu, o próprio Cristo sofreu pela sua tarefa missionária, mas é um outro tipo de sofrimento e que eles sublimam e superam isso. Agora, esse sofrimento do terra a terra, do dia a dia, isso não vai existir mais do momento que a gente mudar o comportamento. Então, a doutrina espírita ela veio como grande trunfo para despertar a consciência, como você falou. Nós somos arquitetos, artífices da nossa própria vida. O comportamento nosso vai dizer o que nós seremos no futuro. Eu falo que nós temos que passar de ano com média 7. Nessa encarnação, nós temos que ter média 7, para na próxima ter média 7, para na próxima ter média 7, para a gente ir passando de ano, igual o menino passa do primeiro para o segundo para o terceiro, e um dia vai ser PhD, né? Então, lógico que enquanto está ali no primário, não sofre quase nada, né? A gente, coitadinho, levantou cedo, teve que trocar roupa, ir para a escola. Isso não é nada em termos de sofrimento. Agora, quando você vai trabalhar mesmo, enfrentar, aí que vem o sofrimento. Então, os grandes espíritos, as grandes almas, a gente pensa assim, mas eles não sofrem nada, né? Já sabe tudo e conduz, pelo contrário. O sofrimento está exatamente nessas grandes almas, que não pensam mais nelas, né? Pensam só nos outros, e isso gera realmente um trabalho hercúleo e que demanda sofrimento. Mas o sofrimento também, entre aspas, não no aspecto da pessoa querer sofrer, né? Eu quero sofrer. Não. Ele sabe que aquilo tem uma recompensa, uma compensação. Então eu vou me dedicar, é o caso do Cristo, Francisco de Assis e tantas outras almas, que valeu a pena. Aquilo, a proposta deles se cumpriu. E quanta bênção, quantas benesses essas almas trouxeram para nós, não é? No caso aí o Cristo, a quem a gente tem que reverenciar como modelo e guia da humanidade, não é? Com certeza, e é muito interessante esse momento que nós vivenciamos, que é um momento transitório, saindo desse planeta hospital para um mundo de regeneração, porque o que é a regeneração? Não é do planeta, é dos sentimentos, é da minha realidade íntima. Então hoje, doutor Aguinaldo, eu tenho visto, ainda claro, de forma inicial, mas um cuidado das pessoas que hoje buscam, por exemplo, tratamentos espirituais para que possam realmente entender o porquê que o adoecimento chegou.
o porquê que eu estou vivenciando aquele momento. Eu estou com um caso de um rapaz muito jovem, ele tem 36 anos, com câncer de pâncreas bem agressivo. Ele não conhecia a doutrina, mas quando se deparou com câncer, buscou na internet, nos encontrou aqui em São José do Rio Preto e veio fazer o seu tratamento. E assim eu fui conversando com ele, acompanhando todo o processo de vivência dele, e ele me trouxe a seguinte reflexão. Ele disse assim, após alguns meses já de tratamento, ele me disse assim: Sérgio, você sabe que eu, no auge dos meus 36, 38 anos aqui, chegando nessa idade mais madura, me deparo um dia com uma dor no abdômen que me leva ao médico, e o médico me diz: olha, você tem um câncer agressivo com uma questão futura aí sem muita esperança de cura, e que me remeteu a mudar padrões. E aí ele disse: eu moro numa cidade muito pequena, onde tenho 2 filhos que são autistas, e minha esposa, então sempre fui muito revoltado com tudo isso, por não entender, por ser ignorante, até na minha sensibilidade com a minha família, sempre muito bruto pela criação que eu levei, e de repente eu me vejo sem controle sobre a minha vida. A doença chegou. Você sabe, Sérgio, que a chegada da doença me fez criar uma sensibilidade que não foi adquirida antes a essa doença. Então, nesse processo, eu comecei a me aproximar mais dos meus filhos, a dar uma atenção maior para minha esposa. Hoje, aí ele disse, eu estou fazendo 2 quimioterapias na semana, já perdi quase 20 quilos. E ele foi me contando, doutor Aguinaldo, da sua trajetória. E me disse o seguinte: olha, Sérgio, diante de tudo isso que eu estou vivenciando, se eu lhe disser algo, você vai achar que eu sou maluco? Eu falei: não, pode me falar. Ele disse assim: se eu disser para você que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, você acredita? Eu falei: eu acredito. Olha que interessante, doutor Aguinaldo. Por que ele está enxergando o melhor momento da vida dele, fazendo quimioterapia, não tendo um prognóstico interessante e saudável? Porque ele despertou para questões que a doença trouxe para ele. De sensibilidade, de se cuidar, de se observar, de modificar padrões. Então eu vejo muitos pacientes que hoje, através desse olhar, vem conseguindo entender o porquê de certas doenças. Estou atendendo uma senhora de 72 anos com câncer de mama, que também ao início revoltada, mas depois buscando entendimento, me disse assim: Sérgio, eu entendi por que o câncer de mama chegou. Eu falei: por quê? O que você compreende? Ela disse: porque eu passei uma vida toda só cuidando e fazendo pelos outros e esquecendo de mim. E o câncer veio chamar a atenção para que eu volte a olhar para mim, para que eu cuide, para que eu desperte, para que eu realize aquilo que até então eu não pude fazer. Então a gente vê um movimento de despertar dessas consciências para que a realidade espiritual se modifique. Por exemplo, esse rapaz com câncer de pâncreas está fazendo o tratamento médico e o espiritual já teve uma redução no câncer. Por quê? Ele teve uma redução? Mérito dele. Da busca, do processo. Sérgio, e outra coisa, a gente às vezes diz assim: não, mas isso aí não tem jeito, esse câncer ele vai morrer daqui a pouco. Às vezes não, às vezes fica curado, porque eu tenho uma amiga da minha mulher, que ela tinha um câncer de pâncreas inoperável. Sim. E ela fez uma cirurgia espiritual e ficou curada. Sim. Então, quer dizer, até esse câncer, eu também tenho um colega de profissão da minha mulher, que tinha um câncer na cabeça, que falaram para ele assim: isso aqui para operar é muito complicado. Desapareceu o tumor. Então, a cirurgia espiritual é uma realidade, né? Agora, eu quero fazer aqui uma colocação que eu acho muito interessante. O Cornélio Pires tem um versinho que diz assim: os céus dispõem de 2 ralos. O céu seria a lei divina, né? Uhum. Os céus dispõem de 2 ralos para melhorar o nosso destino. Instrução é ralo grosso, sofrimento é ralo fino. Ou seja, ou nós nos instruímos e passamos a evitar qualquer tipo de problema, ou nós vamos para o sofrimento. Mas, de qualquer forma, nós temos que acordar para uma realidade maior. O Humberto de Campos tem uma história muito interessante do Belarmino Bicas. Ele chegou para o Humberto e falou assim: você que escreve lá através dos seus canais, logicamente através do nosso querido Chico Xavier, conta a minha história. Ele falou: mas qual que é a sua história? Não, eu fui para a doutrina espírita com 38 anos. E eu desencarnei com 58 anos. 20 anos de espiritismo. Aí eu vim para cá, fui ver a causa. Então me mostraram que eu tinha
desencarnado 22 anos antes da época, era para eu desencarnar com 80, e eu desencarnei com 58. E eu fui ver a causa era 20.368 irritações. Olha. Então, você imagina, você fica irritado com o trânsito, fica irritado com a esposa, ou com o marido, com o filho, com o padeiro e assim por diante. Então, de repente, você acaba economizando muitos dias de vida. Você vê, isso é resposta celular. É a célula que diz assim, eu não aguento essa agressão, eu vou entregar os pontos e desencarna antes. Né? Sérgio, a palavra final é sua, nós estamos com o nosso tempo já esgotado, mas foi um prazer imenso aqui trazer você, que conhece muito sobre o assunto, para estar conversando conosco e elucidar o nosso público. Então, as palavras finais são suas. Primeiro, agradecer pela oportunidade da gente poder falar sobre um tema tão importante que tem levado ao despertar da consciência de tantas pessoas que na Esperança da Fé têm buscado esse tratamento, né? Mas também chamar a atenção de todos nós para a realidade que nós precisamos cultivar e transformar diariamente. Vigiai e orai, ou seja, para que, vigiando o meu pensamento, eu possa atribuir novos padrões, lembrando sempre que a minha mente, como esse grande comandante, precisa encaminhar aos meus órgãos, às minhas células, uma boa ordem, uma boa direção para que a saúde, essa que tanto almejamos, que é a saúde integral, possa chegar e encontrar em nós terreno fértil para nossa realidade assim, e assim transformar a nossa realidade. Um grande abraço a todos.